Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na Fé em Letras. Oi. Hoje a gente vai se aventurar num livro que promete, viu? O Jesus que as mulheres viram, da Rebecca McLaughlin. Hum. E já adianto, preparem-se para se surpreender. É porque a gente vai mergulhar em como a visão do cristianismo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Uhum. Oferece uma base sólida para igualdade entre homens e mulheres. E vamos fazer isso de um jeito bem especial, através do olhar das mulheres que conviveram com Jesus. Isso. A gente vai usar os 4 evangelhos, né, como base, mas também vamos dar uma olhadinha em outros textos menos conhecidos, tipo o Evangelho de Maria. E, É. gente, antes de começar, aquele recadinho de sempre, tá? Se você escutou o Fé em Letras, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. E deixem sugestões de livros nos comentários. A gente adora saber o que vocês querem ouvir por aqui. Com certeza, a participação de vocês é super importante pra gente. Bom, vamos começar então. Que tal a gente voltar no tempo e dar uma olhada na história do Natal? Mas calma, não vamos falar de Papai Noel, renas, presentes, não. A gente vai focar em duas figuras inspiradoras que às vezes acabam passando batidas. Ah. Isabel e Ana. Duas mulheres incríveis que tiveram um papel crucial na história de Jesus. Isabel, prima de Maria, foi a primeira a reconhecer, né, a divindade de Jesus ainda no ventre. Imaginem só a força dessa profecia, né? E olha só, a autora destaca que essa foi a primeira profecia registrada na Bíblia desde Malaquias, que viveu 400 anos antes de Jesus. Ou seja, ficou um tempão, né, Yeah. sem profecias e de repente, pum, uma mulher traz essa mensagem poderosa. E o Evangelho de Lucas, que provavelmente foi escrito pelo próprio Lucas, né? Dá um destaque especial à voz da Isabel, reconhecendo a importância dela como profetisa. Exatamente. E falando em profetisa, a gente tem a Ana, uma mulher já de idade que, ao ver o menino Jesus no templo, reconhece nele o Messias prometido, né? E sai anunciando para todo mundo. E o legal é que ela é chamada de profetisa no texto, um título que não era usado desde o Antigo Testamento. Exatamente. A autora usa esse detalhe para mostrar como o ministério de Jesus elevava o papel da mulher na sociedade da época. É como se Jesus estivesse resgatando a voz feminina, sabe? Dando a ela o lugar de destaque que ela merecia. É como se ele dissesse: escutem. As mulheres também têm algo importante a dizer. E essa mudança de perspectiva é revolucionária, principalmente se a gente pensar no contexto da época. Agora, imaginem a Maria, mãe de Jesus, no meio de tudo isso. Recebe a visita do anjo, descobre que está grávida do Salvador. E ainda ouve profecias sobre o sofrimento que o filho ia enfrentar. Nossa, que montanha russa de emoções, hein? Com certeza. A autora nos coloca no lugar da Maria, né? E faz a gente sentir a angústia dela ao ter que fugir para o Egito com um bebê recém-nascido, para proteger ele da fúria do rei Herodes, ou a dor que ela sentiu ao ouvir a profecia de Simeão, que uma espada atravessaria o seu coração. Não devia ser fácil ser mãe do Messias. Uhum. Mas a Maria enfrentou tudo com uma fé inabalável. E a autora consegue transmitir essa força, essa fé, de uma forma tão tocante, né? Que a gente se conecta com a história de um jeito muito especial. É verdade. A autora consegue ir além da narrativa bíblica, sabe? E fazer a gente sentir a vulnerabilidade da Maria como mãe. Afinal, apesar de saber que Jesus era o Salvador, ela ainda era uma mãe que queria proteger o filho do sofrimento. E essa dualidade é muito humana, né? Muito real. Exatamente. A gente vê que a Maria não era só uma figura santa, distante, mas uma mulher de carne e osso, com medos, dúvidas, alegrias, tristezas, e essa humanização da Maria nos ajuda a entender Jesus de uma forma mais completa. Afinal, ele também era humano, né? Com certeza. A gente começa a enxergar Jesus não só como filho de Deus, mas também como um filho amado, que nasceu em condições humildes, teve uma infância normal e uma mãe que o amava profundamente. E essa perspectiva humana nos aproxima ainda mais da história de Jesus, né? Sem dúvida. E essa é só a pontinha do iceberg, gente. Ao longo do livro, a gente vai descobrindo muitas outras nuances da relação de Jesus com as mulheres. Preparem-se para se surpreender. E por falar em surpresa, você sabia que Jesus tinha discípulas? E não eram poucas. Foi? A autora desmonta essa ideia de que as mulheres ficavam só na cozinha enquanto os homens seguiam Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, a gente encontra uma lista de mulheres que acompanhavam Jesus em suas viagens. Entre elas, Maria Madalena, Joana e Susana. Elas não só seguiam Jesus, como também ajudavam a sustentar o ministério dele financeiramente. Eram mulheres independentes, corajosas e dispostas a tudo para aprender com o mestre. É isso aí. E o Lucas,
ao citar os nomes dessas mulheres, mostra que ele as considerava fontes confiáveis para o seu relato. Ele reconhecia a importância delas, sabe? É. E não tinha medo de dar voz a elas. Que legal! É inspirador ver como essas mulheres, mesmo em uma sociedade machista, tiveram um papel fundamental na história do cristianismo. Elas desafiaram as normas da época, mostraram que a fé não tem gênero. Com certeza. E cada uma delas tem uma história fascinante. A Maria Madalena, por exemplo, era uma mulher que tinha sido liberta de 7 demônios por Jesus. Imaginem a transformação que ela viveu. De alguém atormentada por uma discípula fiel e dedicada. E mais tarde ela se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, um marco na história do cristianismo. Exatamente. E essa transformação da Maria Madalena nos mostra a força do amor e da compaixão de Jesus, né? Ele acolhia todos, sem distinção, e os transformava através do seu amor. Ele via o potencial em cada pessoa, mesmo naquelas que a sociedade rejeitava. Ele não se importava com o passado, com os erros, com os rótulos. Ele via o coração. Que lição incrível, né? E a gente também tem a Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Era uma mulher de alto nível social que largou tudo para seguir Jesus. Uma demonstração de fé e coragem sem tamanho. Ela abriu mão de uma vida de conforto e privilégios para seguir um caminho incerto, mas cheio de significado. É como se ela dissesse, as coisas materiais não me preenchem. Eu quero algo mais, eu quero seguir o meu coração. Exatamente. E a autora usa a história da Joana para mostrar que as mulheres não seguiam Jesus só para fazer tarefas domésticas, como alguns pensam. Elas eram discípulas de verdade que queriam aprender, crescer espiritualmente, participar ativamente do ministério de Jesus. E por falar em aprender, a autora também conta a história de Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Lembram delas? Uma dupla que representava 2 estilos de vida bem diferentes. É verdade. Enquanto a Marta estava sempre ocupada com os afazeres domésticos, a Maria preferia sentar aos pés de Jesus e ouvir seus ensinamentos. E quando a Marta reclamou com Jesus, sabe o que ele disse? Maria escolheu a melhor parte. Essa frase é poderosa, né? Ela nos faz pensar sobre as nossas prioridades. Será que a gente está dedicando tempo suficiente para alimentar nossa alma, para ouvir a voz de Deus? É um convite à reflexão, né? E a autora destaca a coragem de Jesus ao defender a Maria, mesmo em uma sociedade que esperava que as mulheres ficassem quietinhas, ocupadas com os afazeres domésticos. É verdade. E essa atitude de Jesus mostra que ele valorizava o aprendizado, o crescimento espiritual, tanto para homens quanto para mulheres. E, sabe, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é como Jesus se relacionava com as mulheres, né? Principalmente aquelas que eram marginalizadas, rejeitadas pela sociedade. Ele tratava todas com respeito, com dignidade, algo totalmente revolucionário para a época. Os boys, ele acolhia as prostitutas, as pecadoras, aquelas mulheres que eram consideradas impuras pelos líderes religiosos. E essa atitude, para muita gente, era um escândalo. Nossa, com certeza. Imagina só, naquela época as prostitutas eram vistas como a escória da sociedade, totalmente excluídas, desprezadas. Mas Jesus as via com outros olhos. Ele via o ser humano por trás do rótulo, sabe? Há uma ferida que precisava de cura, de amor. E teve aquela história da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo, lembra? Que gesto lindo de amor e devoção. Mas os fariseus ficaram indignados, né? Achavam um absurdo, um desperdício. Eles não conseguiam enxergar a profundidade daquele ato, né? Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, defendeu a mulher e disse: deixem-na em paz, ela praticou uma boa ação para comigo. Em verdade vos digo que em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado também o que ela fez para a memória sua. E palavras fortes, né? Nossa, muito forte. Jesus reconheceu o valor daquela mulher e imortalizou o gesto dela. E essa história, sabe, ela nos faz pensar em como a gente expressa a nossa fé, né? Será que a gente está preso a rituais vazios? Ou a gente está colocando o nosso coração naquilo que a gente faz? É um questionamento importante, né? A gente precisa se policiar para não cair na hipocrisia. Julgar os outros e esquecer de olhar para os nossos próprios erros. E por falar em julgamento, tem uma história que sempre mexe muito comigo. A da mulher samaritana no poço. Imagina uma cena. Um homem judeu indo para o rabino conversando com uma mulher samaritana. Era algo impensável naquela época, né? Os judeus e os samaritanos se odiavam, não se misturavam de jeito nenhum. Mas Jesus quebra todos os protocolos, sabe, sociais, religiosos, para oferecer àquela mulher a água viva, símbolo da vida eterna. O mais legal é que, ao ouvir as palavras de Jesus, a mulher reconhece nele o Messias, né? E corre para contar a novidade para todo mundo. Exatamente. Ela se torna uma evangelista, uma propagadora da mensagem de Jesus. E essa história, ela nos mostra que a fé não tem barreiras, não tem preconceitos. A graça de Deus se estende a todos, sem exceção. E tem também a história da mulher Ciro-Fenícia, que era gentia, e implorou a Jesus pela cura da sua filha. E a resposta de Jesus, a princípio, parece um pouco dura, né? Ele usa uma metáfora que compara os gentios a cães que comem as migalhas que caem da mesa. Parece meio cruel, né? Mas a autora nos ajuda a entender o significado mais profundo daquilo.
Jesus está testando a fé daquela mulher, sabe? Desafiando ela a ir além das aparências. E ela, com uma resposta inteligente, humilde, demonstra que confia plenamente no poder de Jesus. E a fé dela é tão grande que Jesus acaba curando a filha. Essa história ensina que a gente nunca deve desistir de buscar Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Com certeza. A fé move montanhas, né? E a persistência é uma das chaves para a gente alcançar a graça de Deus. E já que a gente está falando de graça, a gente não pode deixar de mencionar a história da mulher pega em adultério. Uma das passagens mais famosas da Bíblia. Nossa, quando eu li essa história pela primeira vez, fiquei impactada com a compaixão de Jesus. Ele não condenou a mulher, ele deu a ela uma nova chance. É verdade. Os fariseus queriam apedrejar a mulher, seguindo a lei de Moisés à risca. Mas Jesus, com toda a sua misericórdia, interrompeu o julgamento e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que frase, né? E no final, todos foram embora, envergonhados. E Jesus, com um olhar cheio de amor, disse para a mulher: nem eu te condeno, vai, e não peques mais. Que lição de perdão, que lição de compaixão. Essa história nos desafia a olhar para dentro da gente, né? Reconhecer os nossos próprios erros antes de apontar o dedo para os outros. Ensina que o julgamento pertence a Deus e a gente deve ter misericórdia do próximo. E essa história nos leva para o momento mais importante da história do cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus. E adivinha quem estava lá presenciando tudo de perto? As mulheres. Exatamente. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, estavam lá acompanhando Jesus nos seus últimos momentos. Elas viram Jesus agonizando na cruz, foram ao sepulcro para ungir o corpo, e no domingo de manhã foram as primeiras a encontrar o túmulo vazio. Impressionante. E a autora destaca a importância do testemunho feminino, né? Principalmente numa época em que a palavra da mulher era desconsiderada. Se os autores do Evangelho estivessem inventando a história da ressurreição, com certeza não colocariam as mulheres como as primeiras testemunhas. É verdade. A presença feminina nos relatos da ressurreição é uma prova da autenticidade dos evangelhos. Mostra que os autores estavam preocupados em relatar os fatos como eles aconteceram, sem se preocupar com as convenções sociais da época. E a autora faz uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda. Se as mulheres tiveram um papel tão importante na história da ressurreição, por que, ao longo dos séculos, a voz feminina foi tantas vezes silenciada na igreja? É uma pergunta que nos desafia, né? A repensar o papel da mulher na igreja, a reconhecer a importância da sua participação em todos os âmbitos da vida cristã. É hora de reconhecer o valor da mulher, da sua sensibilidade, da sua força, da sua fé. E o livro, O Jesus que as Mulheres Viram, nos ajuda nesse caminho. E a autora vai além, sabe? Ela apresenta essa ideia dos evangelhos das Marias, né? Mostrando como o testemunho feminino foi crucial para construir a narrativa sobre Jesus. É como se elas tivessem sido as primeiras a espalhar a boa nova da ressurreição, sabe? Anunciar para o mundo que a morte tinha sido vencida. É verdade. É como se a gente pudesse chamar os evangelhos de evangelhos das Marias. E isso nos leva a uma pergunta, né? Se os evangelhos são, na essência, o relato da experiência dessas mulheres com Jesus, o que isso diz sobre o papel fundamental delas na fé cristã? É um convite para repensar a história, né? Reconhecer a importância da mulher desde o comecinho da igreja. E não só reconhecer, mas celebrar a contribuição delas para a fé que a gente professa hoje. É muito inspirador ver como, mesmo uma sociedade, né, patriarcal, a voz dessas mulheres ecoou ao longo dos séculos, transmitindo a mensagem de Jesus, uma mensagem de amor, de esperança e salvação. E essa voz continua ecoando, né? Inspirando mulheres e homens a seguirem o exemplo de Jesus, a construir um mundo mais justo, mais igualitário, um mundo onde todos tenham a chance de viver com dignidade, com respeito. E o livro da Rebeca, ele nos convida a redescobrir a beleza da mensagem de Jesus, a profundidade, através do olhar dessas mulheres incríveis. A gente vê como elas se doaram, como elas amaram, serviram Jesus com fervor que inspira a gente daí hoje. Elas nos ensinam o verdadeiro significado do discipulado, né? Que vai muito além de seguir regras, de realizar tarefas. É sobre ter um relacionamento íntimo com Jesus, aprender com ele, se entregar de corpo e alma à sua missão. É sobre amar a Deus e ao próximo de uma forma radical, sabe? Desafiando as convenções, os preconceitos, as injustiças. É sobre ser luz no mundo, espalhando essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança que Jesus nos ensinou. Então, Jesus que as mulheres viram nos mostra que essa mensagem é para todos, sem exceção. Homens, mulheres, ricos, pobres, pecadores, justos, todos são chamados a fazer parte do reino de Deus, a experimentar o amor incondicional de Jesus. E a gente termina esse nosso mergulho profundo com o coração cheio de gratidão. Gratidão por essas mulheres que tanto contribuíram para a nossa fé. Que os exemplos delas nos inspirem a viver o Evangelho com mais paixão, com mais compaixão, com mais coragem. Que a gente possa seguir os passos de Jesus, amando, servindo ao próximo, construindo um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo onde a voz de todos seja ouvida e respeitada. E antes de terminar, aquele recadinho de sempre, hein? Se você gostou desse mergulho profundo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com os amigos.
E claro, deixem sugestões de leitura nos comentários. A gente quer saber quais livros vocês gostariam que a gente explorasse por aqui. A participação de vocês é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui pro Fé em Letras. Um grande abraço a todos e até a próxima.